pegando esse gancho desse comentário, Cacique, eu queria fazer uma outra pergunta. Você sente muito no dia a dia preconceito por parte da sociedade brasileira como um todo? O indígena, ele sofre muito preconceito ainda nos dias atuais? Sim. Mesmo hoje estamos no século XXI, existe essa questão do preconceito, né, que são dois tipos de preconceito. Né? Existe o pré-conceito e o preconceito. Né? O preconceito que deveria ser válido e que ao mesmo tempo não, é aquele que você julga uma pessoa mesmo antes de conhecer ela. Né? Ou seja, aquele preconceito de, será que eu vou, por exemplo, vocês vieram me visitar aqui, vieram conhecer um pouco. Então fica aquele conceito, né? Vamos dizer que é o conceito de, será que vamos ser bem-vindos? Será que ele vai nos atender? Será que vai ter, né? E existe esse pré-conceito, né? E quando vocês chegam aqui, que sentam, que estamos conversando, aí vem o conceito, né? Pô, nós fomos aceitos, ele nos escutou, né? A comunidade está apta a conversar sobre essa questão. Mas infelizmente ainda nós estamos passando por um momento que o indígena ainda ele não pode ter um relógio, não pode ter um carro, não pode ter um celular, não pode ter uma casa, ele não pode ter um tênis, ele não pode ter um sapato, porque ele tem que ser, vamos dizer assim, ainda aquele índio bruto, né, que seria no caso os parentes indígenas isolados. Eles querem nos ver como os indígenas que vieram para a cidade e deixam de ser indígenas a partir do momento que começam a entender o direito do não indígena. Porque para eu ser indígena, eu tenho que entender o que também não é ser indígena. Eu tenho que entender as duas leis. Por exemplo, na legislação indígena brasileira, nós temos duas legislações indigenistas. Tem uma legislação indigenista e tem a legislação brasileira, são diferentes. Mas eu tenho que entender a legislação brasileira e entender a legislação indigenista brasileira, que é a que nos acoberta. Porém, o povo brasileiro não está preparado ainda para receber a legislação indigenista brasileira, porque ela tem na mente dela de que nós não podemos ter uma vida sociopolítica ou vamos assim, de sua própria organização social. Nós temos que ser aqui daqueles indígenas primatas, né, que não podemos sair dentro das nossas aldeias para buscar novidades para a nossa aldeia. Né? Porque muitos que estão aqui hoje, fora das suas aldeias, que estão fora da sua comunidade, muitas das vezes eles saíram para estudar, para levar melhorias para seu povo. Então, a partir do momento que ele entra no mundo do branco, ele precisa de um relógio. Por quê? Porque o não indígena ele trabalha muito com a questão de horário. Para nós não, para nós quem faz o horário é a natureza. A gente começa o nosso despertar da manhã, que muitas das vezes as pessoas falam que nós indígenas somos preguiçosos, mas o nosso despertar, o nosso despertador são os pássaros, é o galo. Então é a natureza dizendo para a gente que tem que estar de pé 4 horas da manhã. Né? Enquanto nós estamos já de 4 horas da manhã nos acordando com os animais, o não indígena ele ainda está dormindo para pegar no trabalho às 7. Né? Então, e muitas das vezes, quando a gente vai dormir, e nas aldeias 6 horas da manhã já está escuro, né, 6 horas da noite já está escuro, o pessoal ainda está naquela rotina dele de pegar um ônibus, de correr no horário de pico, será que eu vou perder? Tem que buscar menino na escola, tem que fazer isso, a creche do meu filho, eu tenho que ir numa reunião, eu tenho academia. Nós não pensamos dessa forma, nós pensamos que aquele horário ali nós temos que ir, porque 4 horas da manhã nós temos outro rotina. Muitas das vezes as pessoas chegam na aldeia e falam assim, nossa, o indígena está na rede, é preguiçoso. Não, a gente já se acordou cedo, fez o que tinha que fazer, né? E aí quando geralmente faz o que tem que fazer, depois ele vai dar uma descansada, porque nós temos a questão de, que é o que eu falei, da correria do dia a dia do não indígena. O não indígena ele trabalha para sustentar um sistema capitalista que existe aqui. A gente trabalha para sustentar a nossa família. A gente não quer trabalhar para alimentar, a gente não quer trabalhar para, vamos dizer assim,
para vender tudo que nós temos, para amanhã trabalhar dobrado, para amanhã pegar mais dinheiro, para depois perder o dinheiro, comprar de novo. Não, a gente tem que trabalhar para que a nossa comunidade possa se alimentar de forma digna. Né? E como que a nossa família se alimenta de forma digna? É a gente respeitando o espaço da Mãe Terra, é a gente respeitando o espaço da Mãe Natureza, é a gente sabendo que o alimento que eu tirei, o peixe que eu tirei daquele rio, eu não posso tirar tudo dali porque amanhã eu tenho que me alimentar de novo. Então eu tenho, se na minha família são 5 pessoas, eu acho que 5 peixes dá para resolver ali o problema daquela família de se alimentar naquele dia. E eu costumo dizer que nós índios, a gente não é preguiçoso não, a gente só não quer trabalhar para o sistema. A gente só não quer trabalhar nesse sistema capitalista que nos impuseram, que impuseram para os nossos irmãos e irmãs brasileiros trabalharem.